Rapaz, Vocês acreditam que meu celular inventou de atualizar agora, na hora da live? Vamos chamar a Fisiodrops aí para começar. Fala, meu grande doutor Henrique Vargens. Tô ansioso para voltar, viu? Para tirar esse negócio daqui. Rafael Soares, seja muito bem-vindo. Sam Souza, seja muito bem-vinda. Fisiodrops, vamos nessa. Vamos convidar aqui Fisiodrops. A galera já tá entrando aí. E aí, conectou? Fala, grande Jefferson. Rapaz, Diga, Caio, beleza? você acredita que meu celular inventou de atualizar agora, na hora da live? Caramba, Ali velho. parado, eu falei, vou ter que pegar o outro celular. Esse celular não sei se vai ficar muito bom não, mas feito é melhor que perfeito, né? Então vamos nessa. Com certeza. Me diga uma coisa, você tá ouvindo algum retorno da sua voz, alguma coisa do tipo? Tá Não, tranquilo? tudo certo. É porque eu tô sem um fone hoje, Bluetooth, fiquei. Como é que complicou também? Seu áudio tá ok, o meu tá ok aí? Ah, o meu tá tranquilo aqui de ouvir. Tem áudio? Show de bola. Então vamos nessa. Vou abrir aqui com a velha chamada. 3, 2, 1. Bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast Físio Insight, com esse novo projeto que é um Q&A, uma série de perguntas e respostas, onde o Jefferson aí, um dos responsáveis pela Fisiodrops, selecionou 10 perguntas que surgiram durante a semana, tanto nas caixinhas de stories dele, quanto nas minhas caixinhas, e agora ele vai jogar duro nessas perguntas aí, que eu não sei quais são, então estou aqui completamente desprevenido, mas espero corresponder aí, beleza? Então vamos nessa. Se apresenta aí de novo, Jefferson. Então, galera, para quem não me conhece, mais uma vez eu sou o Jefferson, estudante de fisioterapia aí, na boca da graduação, vem Crefito, pelo amor de Deus. Acompanhei o Dr. Caio, sou aluno dele e agora mentorando, né? Pode-se dizer assim. Isso E aí. eu selecionei essas perguntas e comecei aqui a desenhar elas com o propósito realmente de trazer o básico, né? A proposta foi, galera, pergunta aí as coisas que você tem dúvidas no tratamento da dor, para quem está iniciando, e ficou numa formatação que realmente vai ali desmistificar muita coisa e trazer o básico para quem está começando aí esse raciocínio clínico, nessa jornada aí. Com certeza. Vamos nessa, pode jogar. Antes de começar, trazendo esse formato, como eu falei, eu já comecei aqui. Gostaria de trazer uma frase, né, citar um importante escritor americano, o Alvin Toffler, para começar aí a plantar a sementinha na cabeça das pessoas que estão aí nos assistindo, que é o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Exato. Acho que esse processo de desconstrução e reconstrução do conhecimento é básico para que a gente consiga realmente evoluir na profissão, para que a gente consiga seguir a ciência e trazer aí o melhor disponível para o nosso paciente. Com certeza. Show de bola. Vamos lá, pergunta número 1, joga duro aí. Pergunta número 1. Diz o seguinte, para começar aí o papo, né? O que é, de fato, essa teoria de respostas aos sintomas? Resposta dos sintomas, no caso. Beleza, vamos nessa. Pergunta quente, caliente. É, Isso aí vem botar em teste a frase que você abriu o nosso podcast, né? Porque a gente cresce numa cultura biomédica, né? Dentro da academia, dentro da graduação, da pós-graduação. A gente cresce estudando biomecânica e devorando os livros de fisiologia articular de Caplan, de Susan Hall, e a gente constrói o raciocínio todo fundamentado no que seria o movimento normal, né? Mas o movimento normal ele não tem comparativo para dizer o que ele é normal. Você vê um distúrbio biomecânico, por exemplo, valgodinâmico, e diz isso é anormal. Mas o que é normal? Qual é a referência que é normal? Então a gente cresce nesse conceito de biomecânica, tentando
fazer toda aquela teoria artrocinemática, lei de côncavo convexo, mas quando chega na prática clínica, a gente tem boas respostas no início dos tratamentos das lesões traumáticas, quando as lesões traumáticas se tornam subagudas e crônicas, que a dor se perpetua, a gente não tem mais resposta tratando com base em biomecânica, e aí, por causa disso, surgiram correntes filosóficas, né, como as correntes do Mulligan e as correntes do MDT, do método Mackenzie, onde simplesmente o Robin Mackenzie estava esperando um paciente estava esperando ele na sala de espera, chegou com dor lombar irradiada na perna, e aí não tinha mais local para ele sentar, ele tirou uma maca do ambulatório, colocou a maca ali na sala de espera e pediu para que ele deitasse na maca. E aí o paciente foi lá e achou uma posição de conforto. E essa posição de conforto tirou a dor da perna dele e jogou a dor atrás do joelho dele. A dor na perna tinha sumido quando o Robin Mackenzie voltou para o ambulatório e 15 minutos depois voltou para perguntar como ele estava, porque ainda ia demorar um pouquinho. Aí ele ficou intrigado com isso, né? Ele ficou intrigado com isso e falou, pô, o que está acontecendo aí que o cara chegou com a dor na perna, está ali deitado e a dor foi para trás do joelho. Então, eu vou pensar um pouquinho mais nisso. Foi atender os pacientes, aí uns 10 minutos depois, quando ele voltou, o paciente já não estava mais com a dor no joelho, a dor estava no quadril. E ele começou a investigar a resposta de posições específicas no sintoma dos pacientes com dor. Em relação às correntes do Brian Mulligan, o que aconteceu foi o seguinte, muitas correntes filosóficas de terapia manual, como quiropraxia, osteopatia, começaram a dar conceitos de subluxação vertebral, de lesões em FRS, em NSR, ERS, e preconizar que a gente tivesse que corrigir a lesão específica. Se a lesão fosse em flexão, a manipulação em extensão e vice-versa. Se fosse em rotação esquerda, jogava em rotação direita e vice-versa, para ajustar a posição da coluna. Aí, certa vez, em 2014, o Palmiro Torrieri, que é um dos instrutores internacionais do Mulligan aqui no Brasil, eu estava no curso do Mulligan com ele e ele tinha publicado uma matéria em um site muito famoso na época, que era o Fisioterapia Manual, do Helder Montenegro, que é um dos maiores empresários da fisioterapia no Brasil, dono das franquias Prata, ITC Vertebral e por aí vai. E a matéria se tratava de, será que a FRS e a NSR realmente existem? E ele contava um relato de caso de vários pacientes que ele manipulou no sentido de aumentar a lesão facetária, e mesmo assim aquele paciente começou a melhorar. E relatos também do Brian lá na Austrália, de que os pacientes com dor no joelho, quando agachava, se ele fizesse o MWM, que é o Mobilization with Movement, a mobilização com movimento, e não respeitasse a relação artrocinemática do côncavo convexo, o paciente também melhorava da dor e ele estava, com a técnica dele, ele estava totalmente agredindo a biomecânica. E aí ele começou a perceber que existiam correntes de teorias de resposta do sintoma. E aí essas correntes vieram para consolidar a lacuna que a biomecânica deixou. E essa lacuna vai tanto da fase aguda, quando não é traumática, até a fase crônica do quadro de dor, ou da fase subaguda à fase crônica dos quadros traumáticos também, principalmente aqueles que param de responder na biomecânica. Então, se eu pudesse definir de uma forma simples, sem contar a história, que eu gosto muito de contar história, né? Se eu pudesse definir de uma forma simples, a teoria de resposta do sintoma veio para dizer ao fisioterapeuta que não existe certo e errado, existe o que o corpo do paciente aceita e o que o corpo do paciente não aceita. E o corpo vai estar falando o tempo todo com o fisioterapeuta e ele tem que ter, não só ouvidos, né? Tem que ter o feeling para entender o que é que aquele corpo está falando. A acurácia, né, velho? Bom, realmente, eu acho interessante. Oi? O que você pensa disso aí? O que eu penso? É um pouco similar, né? Até porque muita coisa que eu aprendi veio aí de conteúdos seus e de alguns outros fisioterapeutas e algumas literaturas também. E eu comecei a perceber a incongruência dessas questões biomédicas, digamos assim, quando eu comecei a perceber em diversos estudos, diversos trabalhos, que muitas vezes há ali achados
que a gente vê em exames e tudo mais, e que não estavam coerentes com o sintoma do paciente, e muitas vezes eles respondiam de uma forma que dita contraditória, talvez, né? Então, Sim. nem sempre ali a parte anatômica e biomecânica era 100% relevante no caso do paciente, e isso acendeu ali uma luz, né? Quando você vai começando a ler isso, ver outras pessoas falarem, você tenta se aprofundar sobre o tema e percebe que a resposta sintomática ela é extremamente útil em alguns casos onde o paciente vai dizer para você, de fato, como você vai guiar aquela terapia. Né? Isso é fantástico, é colocar o paciente no centro e ouvir mais do que simplesmente despejar um monte de teoria em cima do paciente. Isso é legal pra caramba. Colocar o paciente no centro é a chave, né? E não fazer o tratamento baseado na doença, na disfunção, no diagnóstico. Isso aí muda a chave na prática clínica do fisioterapeuta e alavanca demais. Eu sou suspeito para falar, né? Você viu ontem, então eu sou suspeito demais para falar. Vamos nessa. O cara é fera, viu? Então, já que a gente já está falando aqui de exame de imagem, já comecei a puxar aqui, que eu coloco uma ordem, essa ordem nunca existe, né? Tá. Porque vai ali, a conversa vai esquentando e é muito interessante isso também. De fato, há hoje evidência científica que sustente a afirmação de que mesmo com degenerações estruturais, a dor pode não ter uma relação de causa e efeito. Como é que isso funciona hoje? Rapaz, existe um corpo robusto de evidências mostrando isso. Só para que fique claro, até para mim mesmo, que às vezes meu cérebro é um pouco desconexo. Então, repete aí, categoricamente, essa pergunta, enquanto eu pego um slide aqui rapidinho. Vá, repete aí. Beleza. Então, há evidência científica que suporta a afirmação de que mesmo na presença de degenerações estruturais, a dor pode não ter uma relação de causa e efeito? Rapaz, eu gosto dessa pergunta. Mas eu gosto dessa pergunta porque a gente bate nas crenças da maioria dos fisioterapeutas, na maioria dos médicos e na maioria dos estudantes. Eu vou mostrar aqui, não sei se vai dar para ver porque a câmera desse celular não é tão boa, mas eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Tá. Esse aqui é um dos slides do nosso curso. Como a imagem é enantiomorfa, acho que vocês vão ver tudo ao contrário ali, né? Mas, Tá ao contrário. então vamos lá. Aqui é um estudo intitulado Achados anormais de ressonância magnética na cervical em 1.211 indivíduos assintomáticos. Então, submeteu 211 pessoas sem dor nenhuma a exame de ressonância magnética e acharam 87,6% de alterações, entre elas compressão de medula espinhal, fusão espinhal e mielopatia. Inclusive, essa imagem do estudo, ela é categórica, uma mielopatia compressiva C5, C6 absurda. Se você olhar a imagem e presumir quem é a pessoa que fez esse exame de imagem, você vai dizer, caramba, essa mulher é cadeirante. E esse exame de imagem é de uma idosa de 77 anos que não sente nada, absolutamente nada. Então, eu gosto dessa pergunta porque a gente... Não sou eu que estou falando, sabe? Você quer reclamar, quer xingar aqui, ó. Hiroaki Nakashima, MD, médico. O cara é médico. Esse estudo saiu na Spine, uma das melhores revistas do mundo. É de novembro de 2015. Então, ou seja, no mínimo, assim, se eu não for contar outros artigos antes desse, no mínimo tem 5 anos que a gente já sabe disso. E a gente está em 2020 e ainda continuam relacionando degeneração, abaulamento, alterações de imagem à dor. Então é por isso que o paciente chega lá com 16 sacolas de exame de imagem e eu falo que eu vou olhar o exame de imagem sim, se houver necessidade, porque primeiro eu vou te examinar. Se o exame clínico for relevante, aí a gente olha a imagem porque ela pode me ajudar em alguma coisa. Fora isso, ela só ajuda o médico a te operar melhor. Escolher o acesso cirúrgico, escolher o tipo de incisão, enfim, aquelas aleotrias todas que eles têm que dominar na hora que o paciente de fato tem que passar por um procedimento cirúrgico. Então, esse é um de
Vários, vários. Se você colocar asymptomatic subjects na PubMed e abnormal findings, que é achados anormais de ressonância magnética, você acha uma porrada de artigo mostrando em todas as articulações, joelho, quadril, tornozelo, ombro. E o mais engraçado são os de ombro e quadril. Por que são os mais engraçados? Porque o paciente vem com alteração no quadril cabulosa no exame de imagem e dor no quadril. Aí eu falo, sua ressonância foi só do quadril direito ou foi da bacia toda? Alguns dizem foi da bacia. Deixa eu ver aí. Aí eu abro a imagem e mostro. Olha só, você sente dor no outro quadril? Você sente dor no outro ombro? Pois é, no outro ombro, no outro quadril, tem a mesma alteração do quadril que dói. Ou seja, não tem nada a ver com o exame de imagem aí. Porque se fosse a causa do exame de imagem, a gente teria que... você teria que ter dor dos dois lados, não é isso? Então, a gente quebra de vez essa crença aí, que dor não está associada à degeneração, a essas coisas de exame de imagem. Grande Igor, seja muito bem-vindo. Fernandinho Cavalcante, seja bem-vindo. Kellerman, obrigado pelo comentário aí. Jane Moura. Vamos nessa. Terceira pergunta aí. E o que você acha disso? Fale a sua visão disso. Eu acho que realmente, é meio suspeito dizer que eu concordo, mas eu concordo. Meu trabalho de conclusão de curso está falando um pouco sobre isso. Tem uma revisão sistemática também, Caio. Eu não sei se você leu tudo que é artigo científico possível sobre isso, que traz ali, se não me engano, um N de 3 mil e tantos pacientes e mostra como a probabilidade desses achados serem encontrados nos exames de imagens vai aumentando proporcionalmente conforme o indivíduo envelhece, né? Sugerindo ali que esses achados eles vão ser compatíveis com a idade, né? Bem como ruga para a pele, bem como cabelo branco para... Enfim, essas coisas. Então, eu acredito que sim, hoje há, de fato, uma robustez científica nesse tema. E isso é muito legal, porque você acabou respondendo a próxima pergunta, quando você falou de extremidade, né? A gente está falando de coluna aqui, que era, é possível, então, que o paciente conviva com artroses, por exemplo, sem dor, sem disfunção, sem incapacidade física? Com certeza. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que você estava falando desse artigo aqui. Não sei se a imagem vai ficar muito boa. Peraí. É esse mesmo. Mesmo sendo anatomorfo, eu consegui identificar. Então. É outro. Não, aqui é o de joelho. Mas, sim, cara, é muito possível. Por que é muito possível? Porque a artrose, ela é uma alteração normal do envelhecimento. Absolutamente normal do envelhecimento. É como se fosse cabelo branco. E cabelo branco, tem pessoas que chegam mais cedo, tem pessoas que chegam mais tarde. Então, a não ser que seja uma artrose assim, grau 4, incompatível com os achados bilaterais, por exemplo, joelho. Aí você tem a radiografia dos dois e você vê que um está realmente avançada aquela artrose, tudo bem, vai ter uma correlação de imagem. Mas ainda assim, qual o melhor tratamento para esse perfil de paciente que tem uma artrose severa? Exercício. Ele vai precisar da fisioterapia de qualquer jeito. De qualquer jeito. Se ele operar para colocar prótese, ele vai precisar da fisioterapia. Se ele não operar, ele vai precisar da fisioterapia. Então, se ele fizer a fisioterapia primeiro, ele tem chance de não precisar operar. E caso ele opere, ele já fez um corpo de fisioterapia pré-operatória absurda, ao ponto da recuperação pós-operatória ser muito mais rápida. Né? Ter muito mais... ter um prognóstico favorável muito melhor do que se ele não fizesse a fisioterapia antes. Então, a gente tem que sempre conscientizar isso, porque o paciente chega para a gente com o diagnóstico na cabeça, sempre. Dói porque eu tenho hérnia, dói porque eu tenho artrose, dói porque eu tenho tendinite. E essa crença de lesão e dor, ela tem uma associação muito fraca, mas muito fraca mesmo. Respondido? Respondido, sim, respondido. Então, como é que a gente então diferencia, né? Por exemplo, o paciente chega para você com uma dor de joelho. Como é que a gente vai conseguir diferenciar se esses achados são compatíveis com esses clássicos diagnósticos vistos nesses laudos e exames complementares? Ou não tem a ver e essa dor tem uma outra causa
uma outra via de tratamento. Como que você lida com isso? Sempre eu correlaciono com o exame clínico. Sempre no exame clínico eu pergunto tudo da vida do paciente, de questões orgânicas, comorbidades, tudo. E aí, no exame clínico, eu já tenho algum nível de estresse no sistema nervoso central dele. Se ele tem muita alteração, né, estômago, fígado, duodeno, intestino, pulmão, rinite, o paciente tem muita colesterol alto, esteatose hepática, muita comorbidade, a gente sabe que aquele organismo já está sob estresse. E aí, se você não correlacionar o que veio no exame de imagem com o que está no exame físico, você vai tender a falhar. Você vai ter que sempre juntar. Ó, a imagem veio alterada. Como é que eu vou saber que o problema do paciente não tem nada a ver com a imagem? Se o cara está com hernia de disco gigante, o cara vai ter que apresentar um LASEG positivo, 35 graus está gritando. O cara vai ter que apresentar parestesia no membro inferior, ultrapassando o joelho. O cara vai ter que perder força em algum miótomo das raízes lombares, vai testar todos os miótomos, alterar a sensibilidade ao toque, principalmente lateral abaixo do joelho. O cara pode ter dor irradiada inguinal. Aí você vai falar, ó, você está com a hérnia nesse nível, exatamente nesse nível você tem fraqueza no miótomo correspondente, tem alteração de sensibilidade no miótomo correspondente, tem aprisionamento neural na raiz nervosa correspondente, e você está com dor e limitação progressiva. Então, realmente, a sua hérnia é uma hérnia verdadeira e esse exame de imagem foi relevante. Para quê? Para o médico. Para você, não. Para você não interessa se é real ou se não é real a hérnia do paciente. Porque nós, fisioterapeutas, a gente vai ver a incapacidade. O que ele não consegue fazer e dar condições para a musculatura, para a articulação dele fazer aquela tarefa. E não vai mudar a sua intervenção. Ah, porque o cara está com a hérnia, eu vou usar uma hérnia real, eu vou usar uma flexodistração para aumentar o espaço entre os corpos vertebrais, para lubrificar. Véi, tem nada comprovando isso aí. Isso aí é uma mera teoria que avô foi falando para filho, que falou para neto, que falou para bisneto, e chegou até a gente sem ninguém contestar. Então, principalmente nesse caso que eu falei, eu tive a oportunidade de fazer um congresso internacional onde tinha o Jean Brismet. Jean Brismet é um dos fisioterapeutas da Texas Tech University, lá nos Estados Unidos, e ele tem um trabalho em neurodinâmica clínica mostrando que a mesa de flexodistração não promove desidratação discal, mas que a neurodinâmica clínica promoveu uma reidratação naquele disco durante as técnicas que fazem excursão do nervo. Por exemplo, no pescoço. Se você chegar e pedir uma mobilização neural onde só a extremidade vai ficar assim, você está alongando e folgando o nervo. Se você está fazendo simultaneamente, quando a mão sobe, sua cabeça inclina. Quando a mão desce, sua cabeça volta e você fica nessa oscilação, o nervo está aumentando a excursão. Isso gera uma hidratação discal. Mas isso é só para a gente entender mecanismo. Nada vai dizer que a hidratação ou a reidratação do disco vai diminuir o desfecho que a gente quer, que é dor e incapacidade. Às vezes você está hidratando o disco pra cacete ali, fazendo sua técnica, o cara levanta e não consegue dobrar, não consegue calçar o sapato, cruzar a perna, não consegue subir na bicicleta, seja lá qual for a tarefa. Então a gente volta aí para a resposta sintomática, né? Esse é o meu viés, né? Eu tenho esse viés fortíssimo aí. Achei o artigo que você falou na última. É esse aqui. É um que fala dos achados anormais correspondentes com a idade de 20 a, Sim. de 20 a 80 anos, e o outro que mostra a possibilidade de reabsorção espontânea das hérnias de disco. Então, a gente tem que mostrar isso para o paciente. Mostrar a tabelinha, mostrar a imagem, fazer o exame físico antes, dar o resultado para depois explicar. Porque se você explicar antes, tá, eu quero ver. Quem é você, seu fisioterapeuta boladão, que Backfire effect, né? médicos já falaram comigo que é a hérnia e você está dizendo que não é. O paciente vai criar uma barreira com você. Então, você examina tudo, faz seus testes de movimento,
tenta classificar, faz o tratamento orientado, dá o resultado para ele de cara. O paciente chegou na consulta, ele tem que sair melhor. Ele não pode sair igual. Claro que você não vai zerar ninguém na primeira consulta, mas ele tem que ver a referência dele mudando. Até para ele acreditar no que você falou, acreditar no seu tratamento. Então, para você mudar as referências do paciente, eu não conheço nada melhor do que a resposta sintomática. Acho que na biomecânica a gente não consegue mudar tanta coisa assim na hora, não. Enfim. Vamos nessa. Massa! O negócio tá quente, quebrando muitos paradigmas, como disse o título da live. É isso aí. Eu já esperava que isso acontecesse, isso é bom. A gente precisa realmente desaprender e reaprender. Eu preparei o terreno aí porque o negócio vem. Então vamos tocar em um tema ainda mais discutido e que dá aí pano pra manga pra um bocado de live. Sim. Postura e dor nas costas. Até que ponto são relacionadas? Rapaz. E isso eu tenho dúvida, eu não posso emitir opinião sobre o tema. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, até hoje. Vamos lá. A gente vai trocar o termo postura por posição mantida prolongada. Tá? Porque o termo postura, ele foi uma grande jogada de marketing feita por um dos maiores fisioterapeutas do mundo, que é o Philippe Souchard, que trouxe o RPG para o Brasil. Tem muitos países na Europa que não sabem nem o que é RPG. O RPG só existe, acho que França, Portugal e aqui no Brasil. E foi uma virada de chave para o fisioterapeuta no módulo de empreendedorismo, onde o fisioterapeuta saiu daquele modelo de ambulatório e foi para o modelo de consultório no atendimento 1 a 1, podendo cobrar mais pelo seu atendimento e podendo dar uma atenção individualizada. Qual era o meio para fazer isso? O meio era o RPG, intitulado Reeducação Postural Global. Na reeducação postural global, a gente preza que cifoses avantajadas, protusões avantajadas, retificações da lordose, encurtamentos musculares provocam dor nos pacientes. Só que, por exemplo, a questão de pescoço, tem um artigo do Ney Mesiar, que é o do Testneck, onde foi acompanhado diversos jovens, adultos jovens, que usam celular por mais de 6 horas por dia, e quem tinha dor não aumentou a intensidade da dor, e quem não tinha dor não despertou dor por estar com a postura dita errada. Então, eu tendo a mudar o termo postura por posição mantida, porque se você fica em pé muito tempo, uma hora suas estruturas vão querer te tirar do lugar e eles vão avisar para o cérebro que tem algo errado para você mudar de posição. Se eu estou aqui sentado, eu vou fazer 2 horas de live, vai ter um momento que eu vou levantar e me esticar, porque algo vai me incomodar, porque eu estou em uma posição mantida. Não interessa se eu estou aqui sentado e estou elegante. Peito estufado, bumbum empinado, encaixadinho aqui na almofada. Não importa que eu estou aqui encaixadinho. Fica encaixadinho na postura elegante por, sei lá, 30 minutos para você ver se seu corpo não manda você ceder. Você está dormindo de lado, o peso da gravidade começa a diminuir o fluxo sanguíneo vascular na posição que está para baixo, e você tem um reflexo neurofisiológico para mudar de posição e você não interrompe o sono por isso. Ou seja, o corpo foi feito para estar em movimento e para sair de posições mantidas prolongadas. Nos estudos, a gente não encontra nenhuma associação entre postura e dor. Nenhuma. Todos os estudos que encontraram benefícios de técnicas posturais no tratamento da dor não tem o viés de correção de postura, tem o viés de apenas introduzir o exercício na rotina de um paciente que era sedentário. Então, uma limitação. De qualquer jeito. Foi porque você colocou exercício, não porque você corrigiu a postura. E se você fica falando para o paciente, sua postura é ruim, sua postura tem que ser corrigida, o paciente vai despertar o quê? Córtex cingulado anterior, área somatosensorial, amígdala, detectar ameaça, ficar hipervigilante, exacerbar a tensão muscular basal, o tônus basal automático vai ficar exacerbado, e esse paciente vai começar a se policiar demais e tender a aumentar quadros de dor por causa disso, porque você cultivou a hipervigilância nele. Então, nada contra RPG. Se você comparar RPG com Pilates no tratamento da dor, o resultado é igual. Igual por quê? Porque colocou exercício na vida da pessoa. Então, é só a forma que você fala e como você fala. A gente tem uma paciente
que quando eu estava em BH, ela não conseguiu atendimento comigo aqui, porque eu estava em BH, e aí ela foi numa osteopata aqui. E a osteopata falou para ela que a dor no joelho dela era porque o joelho dela era recurvatum, né? Aquele joelho que faz a Sim. extensão mais que 0 graus, ultrapassa 0 graus na extensão em pé, e isso fazia com que a fíbula dela saísse do lugar. Rapaz, a paciente agacha e joga o peso todo do outro lado da perna, desde que fez essa consulta, totalmente compensada, protegendo o joelho, que não tem lesão. Todos os testes específicos para joelho não são irritativos, não tem perda de movimento de extensão, nem passiva nem ativa, não tem perda de flexão, nem ativa nem passiva, perda de rotação interna comparado com o ombro, com o joelho saudável, não tem de perda de rotação externa comparado com o joelho saudável. Rotação tibial, né? Bota em 90 graus, faz a rotação tibial ativa e passiva, e ela não tem perda comparado com o saudável. Ou seja, não tem nada na estrutura do joelho dela que justifique essa proteção. Ela está com um comportamento mal adaptativo porque um profissional, eu acredito de coração que ela queria ajudar, sabe? Mas ela tentou ajudar com informações que foram muito nocivas para a paciente. E aí o que a gente está fazendo agora com ela? Descarregando o peso total no joelho que ela está com medo, para ela ver que não tem nada fora do lugar, pegar confiança, e esse processo de empoderamento da paciente vai durar aí umas 4 semanas. Ou seja, ela está tendo um custo excessivo comigo que não deveria ter tido, porque recebeu informação completamente obsoleta. Então, postura, posição, movimento e lesão, exame de imagem, dor e machucado. Ciência não prova nada disso, é tudo relação pobre. Então, a dor é sempre multifatorial, complexa. A gente não pode ficar falando essas coisas para o paciente, porque o paciente começa a ter vários efeitos nocivos. Eu estou procurando aqui aqui, o slidezinho. Dor é sempre isso, ó. Aspecto psicológico, aspecto biológico e aspecto social. O biológico, se o paciente está com todos os testes ortopédicos não sendo irritativos, todos os testes de movimento, todas as avaliações de perda de movimento, não tem perda, não produz dor no final da DM, nem ativo nem passivo. Paciente, você testou a lombar, testou o quadril, não achou nada que provocasse o desconforto no joelho. O biológico está íntegro. O que pode não estar íntegro se dor a interação entre esses 3 sistemas? Ou é o psicológico ou é o social. E aí, quando eu falo em psicológico, eu falo em estado mental, em emoções, em crenças, expectativas. Quando eu falo em social, eu falo em relacionamentos interpessoais, relações sociais de suporte, condição socioeconômica da paciente. Tudo isso, quando a gente encontra alguma coisa que gere medo no paciente, muito provavelmente esse paciente vai perpetuar esse quadro aí. Então a gente tem que estar Caramba, ligado nisso. Caio, Fala. eu achei muito interessante você trazer isso. A gente até fez uma publicação aqui no perfil da Physiodrops que fala sobre isso, né? Sobre a cinesiofobia, definir ela, fala como a gente pode avaliar a cinesiofobia e tudo mais. E é um post que eu me orgulho muito, porque ele traz a informação que eu sinto que é pouco falada ainda no meio dos fisioterapeutas, pelo menos. Hoje a gente tem muito essa questão da bolha social, né, relevante, Pode porque continuar falando. a gente engaja muito com quem a gente tem afinidade, mas eu vejo sendo um fator muito pouco falado. Então, muitas vezes, até como avaliar isso é uma coisa que é uma interrogação. Você acabou de responder também uma pergunta que eu ia fazer, mas tudo bem, continue. Então, o que aquela informação fez com a paciente? Falou para ela que a fíbula tinha saído do lugar, ela achou que tinha uma lesão. Sim. Aí ela começou a ter a experiência de dor. Ela começou a ter uma catastrofização da dor, e aí ela começou a ter medo relacionado à dor. Ela assumiu de forma automática um comportamento de evitação, entrou em desuso e incapacidade. Ela não chegou a ter estado de depressão, não, que a gente aplicou a 10 e a pontuação foi baixa. Mas ela entrou em desuso e incapacidade. E aí ela reforçou esse ciclo vicioso de dor e mais dor. E não saía daqui. Quando ela chegou em mim,
eu testei todas as estruturas dela para voltar para esse aspecto aqui. Todas as estruturas não foram provocativas, não havia perda de movimento, não havia rigidez. O joelho estava saudável na imagem comparado com o joelho que não que tinha descarga de peso normal. Botei ela para pisar na balança. Quando ela pisou na balança ela viu quanto de peso ela descarregava de um lado e viu que ela descarregava realmente menos no lado do joelho que estava afetado. Por uma informação, a sua fíbula está fora do lugar porque seu joelho é recurvato. Então, você falou de postura. Isso aí é o aspecto postural do joelho. Quando a gente fala de postura, Sim. só pensa em coluna. Mas isso é um aspecto postural do joelho. Então, a gente voltou ela para a etapa inicial para provar para ela que não tinha lesão. E aí a gente trabalhou com exposição gradativa para diminuir a experiência da dor. À medida que ela foi reduzindo o medo, ela começou a confrontar as crenças dela. E aí ela se recuperou em 4 semanas, com 4 atendimentos, com muita descarga de peso. Cara, Então, a gente tem que estar muito ligado nisso aí. Beleza? Sim, você falou que eu respondi uma outra pergunta, qual foi? você já chegou um tocante aí, mas talvez eu fazendo a pergunta você tenha mais alguma coisa a acrescentar sobre o tema. Que é o seguinte, é possível, então, que dores musculoesqueléticas tenham relações com contextos pessoais do paciente, como insatisfação com o trabalho, ansiedade, família? Rapaz, aí eu vou ter que caçar um slide aqui para mostrar. Porque às vezes a gente fala, né? E aí o físio, ele acha que saiu da minha cabeça, né? Que, cara, não sou eu que estou falando não, cara. Deixa eu te mostrar aqui. Repete a pergunta só para a galera ter certeza do que você perguntou. É possível que a dor musculoesquelética tenha relações com contextos pessoais do paciente, como insatisfação com o trabalho, ansiedade, família, ou coisas do tipo, né? Pronto, beleza. Galera, pegou aí a pergunta? Deixa eu botar na lata, doa quem doer, um estudo que saiu na PEN, que eu até tá até nos meus destaques ele. Na lata, doa quem doer. Olha só, saca esse estudo. 112.195 trabalhadores de escritório em 18 países. Fatores que diferenciaram grupos que tinham dor, nesse caso cervical e ombro, de grupos que não tinham dor. O áudio tá ok aí, galera? Tá de boa. Tá ok o áudio? Pronto. Pra mim, pelo menos, tá tranquilo. Pra vocês estão aí, gente, comenta aí, por favor. O que é que tinha de diferente? Ser mulher, infelizmente, queria pegar essa dor de vocês, queria, mas não posso. Infelizmente, só o fato de vocês serem mulheres, você já tem mais fator de risco para dor. Somatização por estresse, falta de suporte no trabalho, insegurança no trabalho e uso de teclado maior do que 4 horas. Então, esse estudo, ele vem quebrar completamente as crenças relacionadas à postura, porque muitos desses trabalhadores ficavam sentados prolongados, são trabalhadores de escritório. Então, os fatores de risco sociais também podem colaborar para que o paciente tenha dor. E um dos principais, que saiu até no Burden, deixa eu ver se eu acho o Burden aqui para mostrar para vocês. O É Burden, o do neck pain? aqui, ó que slide. Olha só que slide brutal. Fardo da dor cervical. Aqui é um caso de dor cervical, né? Incapacidade, fadiga, concentração, disfunções físicas, aspectos psicológicos, atividade diária, participação social, financeiro. E se a gente desmembrar cada um desses tópicos azuis, a gente entra em incerteza, frustrações, ansiedade e depressão, medos relacionados à severidade e ao futuro no trabalho. Então, são muitos aspectos que o paciente não faz nem ideia que está interferindo no quadro de dor dele. Então, a gente está aqui para mostrar para ele que não é bem assim, que não é bem lesão, que não é bem hérnia, que não é bem postura, e mostrar por quê. Então, esses slides aqui eu abro na frente do paciente e falo.
E se ele quiser, eu ainda mando o link para ele dos artigos. Se ele tiver alguma habilidade com inglês ou tiver paciência para traduzir, tem paciente, aquele paciente que você acompanhou ontem mesmo, que é alemão. Sim, Eu mandei todos os artigos para ele porque ele quer os artigos. Porque ele vai no médico e ele mostra o que eu dei para ele. imagino, velho. Então, você tem que confrontar as crenças do paciente, não de cara, mas sempre baseado em ciência. Se você não se basear em ciência, ele vai achar que é só mais uma opinião. E aí você vai ter que dar o resultado a ele para ele acreditar em você. Quando você mostra a ciência para ele, ele já começa a acreditar em você antes do resultado chegar. Então, esses fatores sociais, principalmente de trabalho, afetam demais. Porque quem é que tem o privilégio de trabalhar com o que gosta? São poucos, né? Quantos têm o privilégio de trabalhar com o que gosta? Essa história de faça o que você ama, é o que eu falei para você, né? Essa história de faça o que você ama, o que você ama, é uma balela. Na minha opinião, é uma balela. Primeiro você tem que fazer o que você precisa. Fazer o que tem que ser feito para financiar sua capacitação na área que você ama para você ir para a área que você ama. Então é muito pau antes de chegar na área que você ama. Quantos têm esse privilégio de trabalhar com o que ama? Poucos. Poucos têm. Quantos têm o privilégio de fazer seu horário no trabalho? Para ter tempo para cuidar de si mesmo, para ter tempo de estar com a família, para ter tempo de chegar em casa mais cedo e descansar e curtir a família. São poucos. Então, os fatores sociais de trabalho sempre estão sensibilizando aquelas áreas do cérebro que eu falei. E isso pode colaborar para que o paciente tenha mais dor. Então, tem sessões de pacientes que são conversas francas. E nessas conversas francas a gente começa a falar exatamente sobre isso. Então, pode sim responder a pergunta. Pode sim. Tá, respondendo Existe uma analogia, né? para a galera ter. Dentro desse processo aí, que é a mesa de reunião. Não sei se você já viu essa analogia. Tipo assim, como é que acontece ali o mecanismo de dor? Ah, existe um estímulo na periferia, ou não existe também, pode existir talvez uma crença potencial de que existe esse estímulo, e integra ali, né, várias áreas do cérebro, senta como se fosse uma mesa de reunião. Então, cara, essa dor é relevante para o momento do paciente, ou da pessoa, né, no caso do cérebro. Ah, se for relevante, o cara vai sentir dor, vai ter o estímulo descendente ali, causando isso. Caso não, não vai sentir. Tem um pouco disso, né? Exatamente. Bota um pitbull atrás no momento que o cara pisou num prego para ver se ele vai sentir o prego transfixando o pé. Não vai sentir nada. Porque para o cérebro dele, ele bloqueou a via rostroventral, ele bloqueou a substância cinzenta periaquidutal, ele fechou os portões e o estímulo nociceptivo não para, não passa. E aí, a amígdala, córtex cingulado, em fração de segundos, em interações com múltiplas estruturas do cérebro, definem. Olha, a prioridade é o risco à vida. Tem um pitbull atrás de mim. O prego está lá transfixando o pé. Ela, por exemplo, ela está na emergência capengando, esperando um atendimento médico. Mas entrou um boi dentro da emergência. Rolou um vídeo aí na internet, não sei se você viu. Entrou um boi Vina. dentro da emergência. Ela parou de claudicar na hora e saiu correndo mais rápido que o Usain Bolt. Você acha que naquele momento ela estava sentindo dor? Então, quem decide se o paciente vai sentir dor ou não é o cérebro. Baseado em interações múltiplas em sistemas de crenças, culturas, experiências prévias e pensamentos. Então, se o cara está com um pensamento negativo o tempo todo, se o cara está preocupado com o financeiro o tempo todo, se o filho está doente no hospital, se brigou com a esposa hoje, se está pensando em se divorciar, vai sentir dor. Vai sentir dor porque o cérebro já está em alarme, em alerta ali. Então, essas interações de trabalho, com certeza, afetam esse perfil de paciente. Então, baseado em toda essa mistura aí, né? Essa farofa que vira a experiência dolorosa, como que a gente orienta o paciente para prevenir dor nas costas? Como que a gente previne dor nas costas, ou extremidade, ou onde for? Como que a gente previne? Olha, resposta científica, eu tenho 2 artigos aqui na aula, 2 artigos que mostram basicamente a mesma coisa. Exercício.
O paciente praticar atividade física, o paciente ter uma boa higiene do sono, o paciente se alimentar bem, fugir de industrializados, ter um acompanhamento nutricional, o paciente ter visitas semanais, quinzenais no mínimo com psicólogo, para fazer um gerenciamento das emoções, o paciente se hidratar bem, então, enfim, estilo de vida vai Sim, sim. fazer com que esse paciente tenha menos sensibilização no cérebro, menos estado de alerta, menos sistema nervoso simpático o tempo todo lá batendo. E ele vai minimizar os riscos de ter dor. Mas uma vez tendo um primeiro episódio, falando aí especificamente de dor lombar ou dor cervical, a prática de atividade física previne 52% da recorrência de um novo episódio na dor lombar. E na dor cervical previne 35%. Então a gente não tem outra intervenção que não seja o exercício. Eu falo sempre de estilo de vida por causa disso. Ó. Vamos dizer que o sistema nervoso autônomo está aqui, no estado de saúde verdinho. E aí ele vai subindo no estado de doença vermelho. Tudo isso baseado nessas múltiplas interações entre mecanismos epigenéticos que são desencadeados por fatores ambientais, como exposição a elementos tóxicos, drogas e medicações. Tem a predisposição genética, claro, mas olhe quantos fatores no estilo de vida ele consegue controlar. Tudo bem, o cara tem um Extremizar doente, bastante, ele né? não consegue controlar isso aqui porque tem que tomar remédio mesmo. Tranquilo. Ele tem a predisposição genética mesmo, 1, 2, 3 fatores. Mas ele tem 4 fatores que ele consegue controlar. Estresse de vida, fumo, álcool, atividade física, dieta. Para fazer com que o mecanismo epigenético altere as respostas imunes, como cortisol e por aí vai, para que ele fique num estado de saúde ótimo. Então, a gente parece que é clichê, né? Mas não é clichê, não. É o que a ciência tem mostrado. Então, com certeza, tudo isso interfere aí. Massa, velho. Muito legal. Tem mais? E em relação a dores em extremidades causadas pela coluna vertebral, é possível que isso aconteça? E se sim, como que a gente diferencia isso? Vamos lá. Primeiro, eu gosto de mudar muito esse termo, né? Causadas pela coluna. A dor lombar nunca tem uma única causa para a gente falar que dor lombar, cervical, enfim, dor em geral, musculoesquelética. Ela nunca tem uma única causa para a gente falar que a coluna é a responsável. Mas existe sim uma prevalência de interferência da coluna nas dores de extremidade. A primeira coisa que vai fazer você diferenciar possíveis fontes sintomáticas entre coluna e extremidade é a classificação de trauma. Se o paciente teve trauma na extremidade, há uma grande chance que a extremidade é uma das possíveis fontes do sintoma. Ela pode ou não ter interferência da coluna. Tem uma parte do exame físico que é a inspeção. Na inspeção, a gente mensura, a gente monitora se ajustes posturais interferem na dor na extremidade. Por exemplo, a posição que eu estou de sentado relaxado ou a posição que eu fico de sentado em elegância. Se isso altera a resposta do sintoma lá na extremidade, a coluna está interferindo lá. Não sei se é relevante ao ponto de tratar a coluna e sumir o problema da extremidade, mas está interferindo lá. E essa interferência ela tem que ser monitorada durante todo o tratamento. Mas se o paciente foi classificado como grupo de trauma, há uma grande chance da extremidade ser uma das fontes do sintoma. Aí você vai fazer todos os testes ortopédicos que você conhecer. Não precisa, não somos ortopedistas, mas é bom que você conheça para você testar, para ver se a estrutura tem alguma irritabilidade, porque quando você vai para o teste de movimento, aquele teste ortopédico passou a ser uma referência prévia à intervenção. E aí, quando você vai para o teste de movimento, você volta para aquele teste ortopédico, o teste ortopédico zerou. Teste de NIR em ombro mesmo, resistência contra extensão, que dói o supraespinhal, o cara vem com diagnóstico de ruptura parcial do supraespinhal, inflamação, bursite, você faz o NIR, o cara derruba o braço na hora porque não tem força. Mas será que é inflamação do NIR ou é um miótomo cervical?
Aí você fez o teste ortopédico, coletou a referência, tratou a cervical ou tratou o ombro se a classificação foi trauma e bateu o martelo lá. Voltou para fazer o teste o cara ganhou força. Você não treinou força em 45 minutos. E Não o tem cara como. ganhou a força, você não tá resistindo completamente à depressão do braço. Então a gente tem que ficar ligado nisso também. Se o problema é fonte, tem fontes nas extremidades ou fontes na coluna. Mas, assim, tem vários outros sinais na história que a gente pode falar, mas por uma limitação de tempo não dá para falar sobre tudo. Mas esses são os principais. Beleza? É. Para finalizar, que leituras você poderia recomendar para quem está interessado em aprimorar esses conhecimentos e tudo mais? Cara, olha só. E gostaria até de fazer um pedido rapidinho, desculpa te interromper Não, antes de você começar a falar, que é o seguinte, aproveitando, eu sei que se você citou esses artigos, significa que eles são relevantes. Eu queria pegar algum deles contigo para a gente soltar aí na bio aqui do Fisiodrop para a galera poder baixar, quem tiver beleza, interessado. beleza. Assim que eu terminar a minha próxima aula, eu te mando. Beleza. É, cara, olha só, eu leio um artigo por dia. Eu assino a Pedro o segmento de ortopedia e musculoesquelética e eu coloco meu e-mail lá no pedroau.org. E aí todo mês, no dia primeiro ou no dia 2 eu recebo vários artigos com nota Pedro acima de 6 no e-mail. E aí no e-mail eu vejo lá qual tem um título relevante, leio o abstract e baixo para ler depois. É, eu assino também uma newsletter do Institute of Clinical Excellence e eu sou assinante do TrustEd. O TrustEd é uma das plataformas mais incríveis que eu já vi, é sensacional, é cerca de 9 euros por mês e você tem acesso a aulas com Chad Koch, tem acesso a aulas com Peter Van Gallister, tem acesso a aulas com os maiores fisioterapeutas do mundo lá. Quem Cara, tiver com inglês em dia, eu recomendo que assine. Tem o Prehab Guys, tem o Physiotutors, que tem praticamente um app com diversas técnicas de terapia manual, diversos testes com acurácia diagnóstica. E eu fico me atualizando por aí. Aqui, se vocês estiverem tendo a limitação da língua, eu recomendo o Brazilian Journal of Physical Therapy, que é o que o Léo Costa era editor-chefe até ano passado, ano retrasado, não sei o certo. E tem um crivo muito forte para o artigo sair ali. Então eu recomendo que vocês leiam. E quem tiver limitação da língua, copia parágrafo por parágrafo, joga no tradutor do iPhone, do Google, enfim, joga em qualquer tradutor e começa a ler. Porque a gente não vai conseguir evoluir se a gente não construir uma rotina, um hábito de estudo. E eu acho que é isso, velho. Eu acho que você tem que ter de cabeceira o testes ortopédicos em fisioterapia do Chad Koch. Eu acho que você tem que ter de cabeceira o Goodman, diagnóstico diferencial em fisioterapia. Eu acho que você tem que ter de cabeceira. Meu Deus, esqueci o nome do livro, meu Deus. Esqueci o nome do livro, mas me cobre que eu te falo depois. Tá aqui no. beleza. É um azulzinho. Testes ortopédicos, Goodman, mas me cobre depois. Tem que ter A esse Band, não. pulseira, porque quando você tiver qualquer dúvida em relação a teste, em relação a diagnóstico diferencial, por exemplo, chegar um paciente com dor cervical irradiada para braço, e aí você está lá avaliando, não entra em nenhum critério de classificação, faz o distraction negativo, faz o spurling negativo, tensão neural negativa e a dor irradiando no braço, e a dor clavicular, axial, transfixando o tórax. O cara não sente mais nada além da dor, não tem perda de movimento. Aí você vai querer, é mecânico conclusivo, é radiculopatia não centralizante? Não. O cara não tem tensão neural adversa. Ele tem a parestesia, mas não tem a tensão neural comparado com o braço saudável. Aí você não tem um estetoscópio. Você não tem um estetoscópio no consultório. Aí você vai lá em ápice de pulmão, ausculta, vê o murmúrio vesicular diminuído, crépitos em ápice de pulmão, você encaminha o paciente para médico. O médico faz um raio-x do tórax, o cara está com tumor de ápice de pulmão, gerando uma dor referida musculoesquelética. E você não está ligado no diagnóstico porque você não tem bases nesses livros de cabeceira. Que na faculdade você vai encontrar na biblioteca, com certeza, Goodman, com certeza. Acho que é um livro Tem de monte lá.
E tem muito PDF também deles. Eu acho que eu até tenho aqui, que eu recebi de alguém, mas não sei nem onde é que está. Então a gente tem que ter esse feeling, porque cada vez mais o paciente está chegando primeiro na gente. O paciente não está vindo mais do médico. E quando está vindo do médico, a maioria dos médicos, principalmente no módulo de plano de saúde, não fazem o exame físico. Coletam a história, anotam, prescrevem exame de imagem, passam remédio. Não deita o paciente na maca e testa o paciente. Infelizmente, é triste isso. E aí o cara tá passando sem fazer triagem. E você tem que saber fazer triagem. Enfim, acho que é isso, né? Beleza. Gratidão aí pela oportunidade. Eu acho que deu aí pano para manga para muita gente que não sabia nada sobre o tratamento da dor, já consegue ter uma noção de onde ir. E isso é muito bom, né? Show de bola. Então, galera, até sexta que vem, com mais um Q&A do podcast Fiz Insight. Essa live vai ficar gravada, então já senta o dedo no aviãozinho aí para mandar para físio, para estudante que você acha que tenha que ouvir esses insights, que você acha que vai aperfeiçoar a sua prática clínica com alguma dessas informações. Semana que vem a gente está aqui de novo com o Jefferson. Daqui a pouco, 8h37, a gente vai abrir a aula 10 da jornada do Expert com o tema como gerenciar pacientes complexos classificados com síndrome de dor crônica. E a gente vai destrinchar essa aula que eu mostrei em flashes aqui para mostrar para vocês. Encerra aí, grande Jefferson. Beleza? Tchau, tchau, Caio. Até Valeu, mais. galera.